Diga aí, meus companheiros de leitura, tudo bom com vocês? Eu sou o Zero e estamos aqui mais uma vez para analisar esses dois livros que já apareceram no vídeo de dicas de leitura, que são A Redoma e Vernon, dois livros nacionais, muito bons por sinal. Vamos lá? Bom, como eu já havia dito, algumas coisas que esses livros têm em comum, que ambos foram escritos por autores brasileiros, muito jovens por sinal, e lançados pela Talentos da Literatura Brasileira. Eu vou falar primeiro sobre Vernon e deixar para falar sobre A Redoma depois. E à medida que eu for falando, eu vou deixando minhas impressões aqui. Bom, Vernon foi escrito por Renan Barreto, um jornalista, e a história do livro é bastante interessante. Basicamente é sobre um rapaz chamado Marcelo que tem uma série de eventos acontecendo na sua vida quando ele é mais novo, assim, na sua infância, na sua adolescência. Um fato marcante da sua infância é que o seu pai vai embora de casa quando ele tem apenas 8 anos. Quando ele é adolescente, ali por volta dos 14, 15 anos, ele vai no festival de fundação da cidade que ele mora, que é Passágada, que a propósito se passa no Brasil, a história toda, numa cidade do interior chamada Passágada. E nesse festival ele tá para assim, começar a ter um relacionamento com uma menina que ele gosta, até que aparece um cara e mata ela, dizendo que ela era a terceira vítima e que faltavam mais 6. Ele tenta enfrentar o assassino, mas a única coisa que consegue é arrancar um pingente que esse cara estava carregando e levar uma mãozada na cabeça. Ele acorda só depois no hospital e descobre que o pingente, que é esse símbolo aqui, que está tatuado nesse pulso, e que ela era uma corrente usada apenas por seu pai. Essa suspeita de que o pai dele seja o assassino da sua ex-futura namorada acaba consumindo ele por dentro. Passam-se 5 anos e Marcelo está trabalhando em uma lanchonete, ainda na cidade em que ele está, e ele é um garoto bastante amargurado, assim, pelas coisas que ele vivenciou. E ele então se encontra com um senhor de idade já, que ele descobre conhecer o significado desse pingente aqui, desse símbolo, e decide então ir atrás do que isso significa, do que está por trás disso tudo, e ele descobre justamente que fica nessa cidade chamada Vernon, onde teoricamente ele vai descobrir as respostas para tudo relacionado a esse pingente, ao assassinato da menina que ele gostava, ao desaparecimento do pai, saber quem é quem na história, finalmente. E assim, só em dizer isso eu já avancei bastante nas páginas do livro. Ele é dividido em capítulos muito curtos. Dá pra ver assim, passando pelas páginas, que passa 1, 2, 3 páginas e o capítulo já acabou. Às vezes não passa nem uma página, tipo, como essa aqui tem um capítulo aqui, você vira, já tem outros. Os capítulos são muito curtos, e isso deixa a história, ao meu ver, assim, bastante dinâmica. Você está lendo um capítulo que fala sobre Marcelo, aí você pula e um capítulo fala sobre Linda, que era uma menina que estava junto com ele quando eles eram crianças, e ela se muda justamente para essa cidade. E assim, os capítulos ficam intercalando assim entre ele, ela e outros personagens, e a gente tem uma história assim dinâmica. O autor ele é bastante objetivo, de modo que você passa os capítulos e não se sente cansado, e é uma leitura fácil. Então assim, a minha percepção desse livro é boa. A história me deixou bastante intrigado, tanto pela forma como os capítulos passavam, quanto pela progressão dela. Marcelo descobre algumas coisas desse assassino, na realidade ele descobre várias coisas. Há uma progressão assim bem significativa nessa captação de conhecimentos,
nessas informações que vão se unindo à história, e vários outros personagens são adicionados a ela, e chega a um ponto culminante assim, onde vários elementos se unem e as coisas vão se resolvendo de forma bastante interessante. Eu recomendo essa leitura para quem gosta de histórias de suspense, mistério. Agora sim, eu recomendo que não se crie muitas expectativas quanto às coisas por trás de alguns personagens e alguns acontecimentos, porque você pode acabar se decepcionando com algumas coisas, como eu me decepcionei. Mas seja como for, Renan ele coloca alguns trechos do livro, alguns acontecimentos aqui, de uma forma que faz você suspeitar o tempo todo que personagem A é tal coisa, que personagem B é tal coisa, e você vai criando suspeitos ao longo da história de forma bastante interessante. Mas vamos seguir adiante para esse livro, no qual vocês perceberam no vídeo de dicas que eu falei muito bem dele. A Redoma, de Felipe Benítio, que também é brasileiro, assim, é bem jovem também, ele é juiz. E é uma história, assim, excepcional, sem brincadeira. Vamos lá. São muitas informações, mas eu vou tentar concatená-las. A humanidade está viajando no espaço há alguns séculos em diversas naves capitais ou naves colônias. Cada uma dessas naves comporta aproximadamente uns 4.000 habitantes, 4.000 e não sei quantos habitantes, e cada uma delas tem o nome de uma cidade na Terra. É Viena, é Lisboa, é Rio de Janeiro, é Nova York, é Washington, é Londres e por aí vai. E a humanidade está dividida ali, ela tem uma forma de se autossustentar, e a humanidade está no espaço devido ao que aconteceu a um evento chamado a Grande Fuga, em que a humanidade saiu da Terra por razões que vão ficar sendo entendidas no decorrer da história. Isso é um segredo que é revelado lá na frente, e eles estão procurando um planeta com as mesmas características da Terra, onde eles possam aterrissar e fazer uma Terra 2, digamos assim. Paralelamente, nós temos o personagem 7814, ou 7814, que é um veteriano. O que é um veteriano? Veterianos são seres alienígenas heterótrofos, ou seja, eles são tipo plantas, que vivem em uma comunidade coberta por uma redoma artificial, em um planeta que não gira em torno do próprio eixo, e que tem como estrela iluminadora uma estrela anã que está morrendo. Essa estrela ilumina apenas uma parte do planeta, enquanto a outra é completamente coberta por escuridão, e nessa parte iluminada fica essa redoma que reflete a luz vinda da estrela e dá o alimento que nós sabemos que é a parte do alimento necessário para que muitas plantas possam se desenvolver, e assim eles se alimentam. Em uma sociedade em que seus membros têm uma espécie de telepatia. Então eles têm uma comunicação coletiva. Tudo que não seja um pensamento íntimo é uma comunicação externa. Então, digamos assim, é como se tudo que eu falar aqui, tudo que eu falar com a intenção de ser ouvido pelos outros, será ouvido por todos na comunidade, todos na cidade, e todos saberão que fui eu que falei. E essa é a comunidade veteriana do planeta Veter. Nesse planeta existe esse 7814, que é um dos poucos, que é o segundo ser mais inteligente de toda a sociedade veteriana, porque ele tem capacidade de recepção maior do que os outros veterianos nessa telepatia em massa. E assim, ele queria ter uma forma de comunicação individual com o seu amigo chamado 2001, e ao tentar fazer isso ele acaba sendo exilado da sua comunidade. Nesse meio tempo, a humanidade chega ao planeta Veter,
e decide e chega à sua decisão mais difícil. Eles param, eles sondam o planeta, descobrem que há uma comunidade alienígena e se deparam com a decisão de atacar ou não atacar. No caso, se eles não atacarem, eles vão ter que continuar procurando um planeta. Se eles atacarem, eles vão ter que decidir por exterminar ou não a raça alienígena que está lá, que seriam os Veterianos, e criar a nova Terra, né, ali naquele planeta semi-iluminado. O fato é que eu vou dar esse passo adiante, porque o livro é dividido em capítulos, e tem um capítulo aqui com um título bastante interessante, chamado Invasores do Espaço, em que de fato os humanos decidem atacar o planeta para se assentar. Eles veem a cúpula, não conseguem uma forma de comunicação, decidem atacar, e é aí que a história começa. Uma parte muito interessante da história é como ela é uma inversão de histórias em relação às que a gente está acostumado a ver sobre invasão alienígena. No caso aqui, os invasores são os humanos e os oprimidos são no caso, os Veterianos. Outra coisa muitíssimo interessante desse livro é que ele é cheio de notinhas de rodapé, porque quando você tem uma história como essa, você tem diversas opções de explicar os conceitos que você cria para sua história, para sua sociedade, como as coisas são feitas. E ele coloca várias notas de rodapé, assim, algumas notas de rodapé, não várias, mas principalmente nos primeiros capítulos, que é justamente para explicar o que são as coisas, explicar os conceitos, as coisas que acontecem na história, não as coisas que acontecem na história, porque elas são muito óbvias, mas alguns conceitos que aparecem, como por exemplo a questão de como é a alimentação no espaço, como é a questão da comunicação lá na sociedade veteriana. E uma outra coisa muito legal que eu vi aqui é que, muito embora alguns capítulos voltem aos mesmos personagens, a história não tem um protagonista ou um grupo deles. Talvez você possa até dizer, não, existe um grupo de protagonistas que é aquele pessoal que, tá, beleza. Ou o 7814. Mas ao meu ver não há protagonistas fixos na história. E o melhor de tudo é que os capítulos se passam justamente em escalas, em momentos diferentes. Não no sentido de isso está acontecendo aqui e ao mesmo tempo está acontecendo outra coisa. Não, mas justamente em épocas diferentes. Então, nós temos o momento em que a humanidade está viajando, nós temos o momento em que 7814 está fazendo seus planos mirabolantes que o levam ao exílio. Nós temos o exílio de 7814, nós temos a parte da invasão e nós temos várias outras partes que são a progressão da história. Porque diferentemente do que acontece em muitas outras histórias, filmes, quadrinhos, livros, a história não é continuada. Em que sentido, por exemplo, acontece a chegada dos terráqueos lá, acontece a invasão e vão acontecendo coisas com um pequeno espaço de tempo entre si. Não, acontecem essas coisas aqui, há uma pausa, no caso há um vazio aqui e tempos depois a história continua. Compreende? E isso torna tudo mais interessante. Além dos próprios personagens, assim, que são carismáticos, interessantes, têm a sua própria construção e, assim, não se passa nada batido, é uma história muito boa. Eu adorei esse livro, ele tem uma proposta interessantíssima, não é uma leitura cansativa, é bastante novo, é de 2014. Eu recomendo ambas as leituras, tanto do Inverno quanto da Redoma. São livros excepcionais. E é isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção, espero que tenham gostado. Se curtiu, dá um like aí, comenta aí pra gente bater um papo, caso você já tenha lido também. Compartilha aí com o pessoal para que fiquem conhecendo aqui o trabalho. E é isso aí. Boas leituras e até os próximos vídeos.